Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com o Walter Barbosa. Tudo bem, Walter? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles. Obrigado. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco hoje. O Walter, ele é membro da Sociedade Teosófica desde 1997. Ele é professor aposentado, professor de yoga, instrutor de yoga e membro da loja Teosófica de Campo Grande. E hoje a gente vai conversar sobre um livro de autoria do Rohit Mehta chamado Yoga, a Arte da Integração, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Walter, esse livro ele é um livro bem volumoso, ele tem bastante conteúdo, e ele tem esse título, né? Yoga, a Arte da Integração. Como que essas palavras se relacionam, né? A yoga pode ser considerada uma arte? Existe esse paralelo? Fala um pouquinho para nós. É interessante você puxar o assunto por aí, né? A arte da integração. Que no fundo, é preciso muita arte para poder realizar essa integração, né? E na perspectiva do yoga, por a própria definição que é unir, né? Unir a nossa natureza inferior com a superior, né? Então, essa integração ela se faz através dessa arte que envolve, na perspectiva dos Yoga Sutras de Patanjali, que é exatamente o conteúdo do livro, né? Na versão dos comentários de Rohit Mehta, envolve extremo esforço, né? Na fase inicial do yoga, né? Chamado yoga inferior. Então, envolve muito esforço mesmo, muita disciplina, muita arte, né? Muita disposição para se alcançar algo que, digamos assim, é considerado a meta da vida humana, né? Que é exatamente a iluminação, né? Então, é nessa perspectiva que eu acho que o yoga, o livro, na versão de Rohit Mehta, vem com esse nome, a arte da integração, né? Que é uma arte, no caso, uma arte sublime, a mais sublime das artes. A arte de você, digamos assim, chegar à culminância da realização, chamada autorrealização, né? Que é a realização espiritual de Deus em nós mesmos, né? Por meio das condições da vida humana, que é exatamente essa condição no plano mais denso da matéria, é que propicia isso. É exatamente dessa convivência com o plano mais denso da matéria, no reino humano, né? É que a libertação dessa densidade pode se realizar. É um paradoxo interessante. Interessante mesmo. E, Walter, essa integração, você já comentou, né, que a yoga seria uma união do eu superior com o eu inferior. Para quem O não está inverso, né? familiarizado, o inverso, né, do inferior com o superior. Para quem não está familiarizado com essas terminologias, né, o que é eu superior, o que é eu inferior, e que integração é essa? O livro ele responde essas perguntas? Oh, com certeza, né? Porque, em princípio, ele começa com a definição de yoga, né? Que no caso da definição do Rohit Mehta, né? Pelos comentários de Rohit Mehta, yoga é a extinção dos centros de reação da mente. No termo exato do Yoga Sutra,
Número 2, no caso, o segundo sutra, yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Então, na perspectiva teosófica, nós visualizamos a mente com mente inferior e mente superior, apesar de a mente ser uma só, né? Mas como o espírito, digamos assim, ele vem buscar nesses planos mais densos da matéria exatamente a sua libertação, né? Libertação do samsara, da roda de nascimentos e mortes, exatamente por meio da mente inferior, que é o abrigo do ego, né? Chamado eu psicológico, exatamente por meio das experiências que o ego ou o eu inferior vem colher nos planos da matéria, que a libertação é possível. É por meio dessa experiência toda que o espírito, né? O chamado Purusha, na linguagem dos Yoga Sutras, o Purusha conhece sua verdadeira natureza e colhe aqui nos planos mais densos da matéria, além desse conhecimento da sua própria natureza, o conhecimento da matéria em si mesmo, o domínio da matéria em si mesmo, né? E por meio desse domínio da matéria, ele se liberta e se torna um Buda, se torna um mestre espiritual e assim por diante. Então, essa mente inferior é uma espécie assim de projeção da mente superior nos planos mais densos da matéria. A mente superior abriga, digamos, o eu superior, chamado eu real, eu verdadeiro, né? Enquanto a mente inferior abriga o eu inferior, o chamado falso eu. Um eu que, na verdade, não existe porque ele é uma criação da própria mente inferior. E aí, quando essa mente inferior é purificada do seu centro de reação, o chamado yoga acontece. Por isso que a definição de yoga aqui é: yoga é a dissolução do centro de reação da mente. Tudo que alimenta, digamos, essa discórdia, esse conflito, essa disputa no mundo humano é fruto desses chamados centros de reação da mente, né? Então é assim que o trabalho acontece. Eu gosto muito dessa versão dos Yoga Sutras, porque os comentários do Weight Matter eles vão no ponto exato, no ponto essencial do que cada sutra contém, dividindo o livro em capítulos que encerram o significado daquele conjunto de sutras numa visão psicológica, né? É bom a gente lembrar que a editora teosófica tem 2 livros com essa abordagem de Yoga Sutra e Patanjali. Um é esse Yoga Arte da Integração, que é uma visão psicológica, né, na perspectiva do Rohit Mehta, e outro é a ciência do yoga com Ikatarmini. Os 2 livros abordam os 196 sutras na visão, na abordagem de Tarmini, de uma maneira científica, porque Tarmini era um cientista, enquanto o Rohit Mehta aborda isso na visão psicológica. Walter, você está usando vários termos, né, da tradição das religiões de matriz indiana, e talvez muitas pessoas não estejam familiarizadas, né, muitos que estão nos assistindo agora não conheçam ou provavelmente já ouviram falar, mas não têm ainda uma ideia clara do que seja. Você falou da libertação, da roda dos nascimentos, a roda do samsara. Fala um pouquinho para nós o que seria, afinal, essa roda de nascimentos. A gente se liberta e acontece o quê? E o porquê que a gente está preso a ela? Por que estamos presos? O espírito Purusha, né, ele desce aos planos da matéria na visão do filho pródigo, que é a mesma visão, né, a viagem do filho pródigo. Ele desce aos planos densos da matéria para conhecer a si mesmo. Ele digamos assim, ele é pleno de poder num sentido potencial, o espírito, né? A centelha divina. Ele é pleno potencialmente em poder, mas ele não conhece esse poder. A centelha divina é uma centelha emanada do próprio Pai, né? E, consequentemente, emanada do próprio Pai, ele tem os poderes inerentes ao Pai, não em quantidade, evidentemente, mas em qualidade, né? Assim como uma gotinha d'água do oceano representa a mesma qualidade do oceano, não tem a mesma quantidade, mas tem a mesma qualidade do oceano. Então, essa gotinha em si encerra a qualidade do oceano.
Então, dessa mesma forma, é o espírito, é o Purusha, é a centelha divina, que na visão do budismo é relatada, é dita, é ensinada como sendo a nossa semente búdica, essa semente búdica que está em nosso próprio coração, não é? Então, essa libertação representa o quê? Que essa semente búdica vai brotar, vai germinar, né? E, consequentemente, todo o poder que é inerente a ela, potencialmente, vai se exteriorizar, vai se manifestar assim como se manifestou na figura do Cristo, né? Tem uma passagem do Paulo, o apóstolo Paulo, que diz assim: sofrerei de dores de parto enquanto não nascer o Cristo em vós. Então, o Cristo está dentro de cada um, que é essa semente búdica. O que os indianos chamam de avidya, né? A tradição da yoga chama de avidya. Então, uma das razões do sofrimento humano, a ignorância quanto à nossa verdadeira natureza ou natureza espiritual, conforme Isso a mesmo. interpretação. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Walter Barbosa sobre a obra Yoga, a Arte da Integração, de autoria do Rohit Mehta, publicação da editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta. Programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com Walter Barbosa sobre a obra Yoga, a Arte da Integração, de autoria do Rohit Mehta, publicação da editora Teosófica. Walter, eu sei que o livro aborda os 8 instrumentos da yoga. Você poderia falar um pouquinho sobre eles, para quem não conhece, familiarizar, quais são, como é que funciona, como que se aplica, como que cada um pode inserir no seu dia a dia, se for possível? Certo. Vamos então tentar dar uma visão sobre isso. Os chamados 8 instrumentos do yoga, 8 angas, 8 braços do yoga, né? Que é a essência do livro do Patanjali, dos 196 dos Sutras de Patanjali, né? Nós vamos falar bem por alto sobre isso, né? Eles são traduzidos como sendo abstinências, que são proibições, né? Não roubar, não matar, não mentir, assim por diante, né? Observâncias, que é autoestudo, que é austeridade, assim por diante. Postura, que é a postura que você vai usar na hora que estiver meditando, né? Não são as posturas do yoga clássico, é a postura que você utiliza sentado na hora que vai fazer a meditação, né? O controle da respiração, que é o que se chama de pranayama, né? A abstração, que é chamado a abstração dos sentidos, que quando você está num processo de concentração, os sentidos têm que estar aquietados, têm que estar acompanhando a mente num processo de internalização, né? Percebimento, que na verdade seria o sentido
da concentração, né? Concentração, atenção, e que é traduzido também como meditação, e a comunhão ou absorção, que é o chamado samadhi, que é o objetivo de todo o processo, né? Então, vocês vejam que o chamado a jornada da autorização, que poeticamente o Reutemeter chama de o voo do solitário para o solitário, é muito interessante essa frase. O voo do solitário, o primeiro solitário é com S minúsculo, e o segundo solitário é com S maiúsculo. O voo do yoga é a jornada do solitário para o solitário. Então, vendo uma condição em que nós estamos assumindo, digamos, nossa identidade já com nossa natureza superior, que é uma centelha divina, né, e que por isso é um solitário, é uma centelha divina, igual às outras todas as centelhas, mas uma centelha divina, né, que tem em si o poder, em termos de qualidade, da mesma forma que a água, a gota do oceano, tem o poder do oceano, né? Então, é o voo do solitário para o solitário, que o solitário já é um ser liberto, liberto de todas as ilusões da vida humana, não é? Então, é todo um trabalho, essa preparação do yoga. E quando esse trabalho não está presente, ao que se chama de yoga superior, que é a fase da concentração, né, ou dharana, a dhyana, que é a fase da meditação, e samadhi, que é a culminância de todo esse trabalho, quando não existe essa preparação que vem lá das abstinências, não mentir, não roubar, manter castidade, assim por diante, quando não existe todo esse trabalho preliminar, automaticamente o trabalho do yoga superior, que é a concentração, dharana, dhyana e samadhi, concentração, meditação e samadhi, também não vai acontecer, né? Então, é por essa razão que muitos e muitos estudantes desistem no meio do caminho, por não ter essa preparação, essa fase preliminar, em que esse trabalho de introspecção tem que ser feito, esse trabalho de purificação gradativa tem que ser feito, a fim de que você possa, em um certo momento, quando você começar a se sentar para meditar, né, realizando por meio da concentração esse trabalho, e essa concentração é um trabalho imenso, é a essência do trabalho, na verdade, né? Já na fase do yoga superior, quando esse trabalho preliminar já está sendo feito, né? Não quer dizer que você precisa primeiro estar completamente numa condição de não mentir, não roubar, não matar, mas lógico, essas coisas mais grosseiras têm que ter sido eliminadas com certeza, né? Ficam sempre as mais sutis, como, por exemplo, não mentir. Há várias formas de mentir. Há a mentira, digamos assim, mais óbvia, como há mentira mentira para nós mesmos, né? O sentido de você acomodar situações, né? Faltar com a verdade, né? Na essência. E nós faltamos com a verdade de diversas formas, né? E não matar, eu nunca matei ninguém, né? Mas a gente não se abstém de matar um mosquito, a gente não se abstém de matar uma formiga, não é? Então, a gente não se abstém de comer a carne que alguém matou para que a gente se alimente, né? Então, você não está matando diretamente, mas indiretamente você está matando, né? E, além do mais, se considera que a alimentação cárnea, ela prejudica muito, muito, muito a concentração, né? Que é a fase preliminar do yoga superior, né? Começa com a concentração, aí a concentração possibilita a meditação, e a possibilitação leva ao samadhi. Então, quando essas coisas mais elementares, com a própria alimentação cárnea, não são eliminadas, no caso da alimentação cárnea, o que acontece? Ela é uma alimentação rajásica. Isso passa para o rajásica, que está relacionado, que é um dos centros de reação da mente. Rajas é atividade, é desejo, né, ansiedade, e assim por diante. Então, quando o ser humano é muito rajásico, muito ansioso, ele então não tem condição de sentar para meditar, né? Ou se ele é tamásico, ou seja, está na inércia, ele também não tem condição de sentar e fazer uma concentração, porque ele está na inércia, está na estagnação, né?
ele está comendo comidas mais densas, né? Tanto as comidas rajadas, que são as temperadas, muito temperadas, como as tamadas, que são as mais densas, né? Como carne embutida, assim por diante, trazem problemas seríssimos para a gente se sentar e meditar, né? Se considera que a alimentação sática, que é o terceiro centro de reação da mente, que também tem que ser eliminado, né? Que é o eu identidade, né? O eu que se reconhece como eu material, eu humano, né? Esse eu tem que ser eliminado, porque enquanto esse eu prevalecer, que a nossa condição de ego, de eu psicológico, enquanto isso prevalecer, toda a impureza acumulada ao longo dos nossos muitos milênios de vida, né? Várias encarnações, então toda essa impureza, obviamente, vai criar obstáculos. Na verdade, o processo do yoga é um processo gradativo de purificação da mente. Interessante isso, né? Quando a purificação acontece, o yoga aconteceu, né? É por isso que vem a frase de Buda que diz: deixar de fazer o mal, fazer o bem, purificar a mente. Essa é a lição de todos aqueles que observaram. Então, a purificação da mente é um trabalho essencial. E ela vem com todos esses trabalhos que vêm das abstinências, das das observações, né? No caso, observâncias, né? Das observâncias, as abstinências são condições assim proibitivas, não matar, não roubar. As observâncias são condições positivas no sentido de autoestudo, no sentido de purificação, né? No sentido de austeridade, são aspectos positivos que você tem que aprender a desenvolver, atitudes que você, se chama a disciplina do yoga, né? São atitudes que você vai ter que desenvolver nessa fase inicial do esforço para poder um dia chegar à condição de poder se sentar, se concentrar e partir para a meditação. Na verdade, o samadhi, que é o terceiro, o oitavo passo, né? São 8 passos, né? Como eu disse aí, as abstinências, as chamadas abstinências, né? Que é o yama, as observâncias, que é o niyama, a postura, né? Que é exatamente a questão de como você se senta para poder meditar, o chamado pranayama, como disse, que é a respiração controlada, o controle da respiração, o controle do prana. Pranayama é o controle do prana, né? O pratyahara, que é a reeducação dos sentidos. Aí vem a concentração da mente, que é a concentração, que é o chamado também de reeducação da mente, né? E aí vem a concentração, então essa fase do yoga superior, a concentração, a meditação e o samadhi. Você comentou, né, que a gente não se abstém, né, de matar o mosquito ou de matar o animal para se alimentar, mas existem muitas pessoas que se abstêm, né, de matar o animal, o movimento vegetariano, vegano, se adaptam a uma dieta que, segundo o que você está nos descrevendo, seria mais adequada para a prática da meditação. Este Sim. foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Walter Barbosa sobre a obra Yoga, a Arte da Integração, de autoria do Rohit Mehta, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Walter, gratidão pela sua partilha. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar sobre um assunto tão maravilhoso como esse. Muito obrigado. Com certeza vai ser muito esclarecedor para muitas pessoas, né? Muitas pessoas se interessam pela yoga e muitas vezes carecem de conteúdos mais completos sobre o assunto. Então fica aí a dica de leitura da obra. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.